Combate. Qual combate é esse? O combate da carne e o combate com o espírito. Ele compra isso, ele ganha isso de presente. Ele ganha a luta, ele ganha a aflição, ele ganha agora uma nova natureza e ali começa a guerra dele. Por quê? Porque antes nós éramos filhos das trevas. Antes nós éramos governados pelo espírito do mundo, espírito das trevas. Éramos tendenciosos e éramos entregues à nossa carne. Mas logo que esse homem, e quando eu falo homem, a raça humana, ela se converte, o que ela ganha? Uma nova natureza, uma natureza espiritual. É enraizada nesse crente, o espírito dele é religado com o Senhor, isso que se chama religião, que você professa. Religião vem do latim religare, que é ligar o homem novamente ao Senhor. Sabendo disso, quando ele é religado novamente ao Senhor, a sua alma é regenerada, o seu espírito é transformado. O que acontece com a antiga? Ela é tirada? Ela é extirpada? Agora ela não existe mais? Não, muito pelo contrário. Ela está ali. Mas esse homem agora, como foi louvado aqui, a gente sempre fala que agora não há espaço para mais nada. Para quem? Para o homem que vive segundo a nova natureza. A esse sim, a esse ele abre os pulmões e fala: Senhor, a minha vida já é sua. O que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levo na carne, eu vivo agora para a glória do Senhor. Para o Filho de Deus é que ele vive. Por quê? Porque ele eliminou, ele amordaçou o velho homem e ele anda agora segundo o Espírito. Amém? Então, no verso 16 de Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Você percebe que isso é muito prático e muito real? Você sai aqui do domingo à noite, da quarta, do culto de oração. Como é que você sai daqui? Fervoroso. Não, a partir de hoje, né, ainda mais quando eu estou veio mais sartado do que o normal, você sai daqui quente, né? Agora eu vou. Aí chega a segunda e não vai. Aí chega a terça e não vai também. Aí chega a quarta, aí você vem no culto, você vai embora. Agora vai. Chega aqui, não vai. Por quê? Porque tá ali, irmão. Tá dentro de você. Tá dentro de mim. Esse combate, irmão, essa luta ferrenha, é só espadada para todo lado, é só combate para todo lado, toda hora, todo momento. Quer fazer um teste? Quer saber se a carne tá aí? Você quer saber se isso funciona? Faz assim. Pode fazer. Faz assim com o dedo. Fez. Você sentiu? Nada, né? Só faz assim, Baixa o seu nariz. Respira. Sentiu o arzinho do seu nariz? Sentiu? É porque a carne está aí ainda. É nítido, se você está vivo, irmão, a carne opera aí ainda. Depois que morreu, aí acabou. Toda vez que você pensar, será que a minha carne ela está aqui escondida? Faz. Eu estou vivo, então ela está. Se você está vivo, o que é carne? Você pensa carne? Não foi um pedaço de contrafilé maravilhoso, não. A carne, e a carne contra o espírito? O que compreende isso? Tem gente que tem uns pensamentos loucos, irmão. Quero que você entenda para que você saiba contra quem que você está lutando. Carne e espírito. Você vai pensar, carne, sei lá, o que é carne? Espírito eu sei, carne eu não sei. Carne, natureza caída do homem. Carne. Toda vez que o apóstolo Paulo escreve sobre carne, na sua maioria das vezes, representa a natureza caída, a natureza de Adão, pecaminosa, tendenciosa para o mal, se alega com as coisas ruins, é a classe rebelde contra Deus, a classe que não quer se submeter à lei de Deus. É essa classe, é essa parte que Paulo fala. Essa
milita, ou combate, ou tem cobiça contra... Ela se opõe contra qual? A classe do espírito. Qual que é essa? Do homem regenerado. O homem elegante que mora dentro de você. A mulher elegante que mora aí. Sabe? Essa que quer as coisas do Senhor, quer ser piedoso, que quer fazer as coisas com excelência para Deus, que quer buscar Deus. Essa milita contra a outra, que não quer. Mas esse combate, ele tem algumas solicitações, e com ele, algumas ordenanças de como vencer. Paulo dá o primeiro mandamento. Como é que vence? Como é que você fala assim, carne? Eu julgo você. Biblicamente, quando um governo vence o outro, o que perdeu se torna escravo do que venceu. Vocês lembram de Davi e Golias? Qual que era a proposta de Davi? Se eu vencer, Israel será o meu servo, estará sob o meu comando. E Davi venceu e ele governou sobre tudo ali, como Israel. Agora, quando a gente fala de luta de carne e espírito, é o mesmo pensamento. Se a carne vencer, o espírito está escravizado sobre a carne. Agora, se a carne vence, ela subjuga o espírito. Ou seja, o espírito está no comando. É ele quem dita as regras. Ah, irmão, mas eu sou carnal. Sou carnal. O que você fez? Você extinguiu o espírito. Ele está ali, mas ele está sob o comando da sua carne. Você não se importa com isso, você não dá muita importância para... Você age segundo seus pensamentos, você segue o seu desígnio. O espírito está falando, não pense assim. Não, você está ali, você está lutando, você está dando brecha para que o espírito perca essa batalha. Você está deixando ele ser subjugado pelos seus desejos carnais. Ele te avisa, ele te fala, ele te orienta, mas fala, não quer saber. Agora, o que Paulo quer? Que ande o contrário, que o espírito subjugue a carne, que os erros sejam exceções, não datas marcadas. Que os erros aconteçam por certas ocasiões, em algumas vezes, involuntariamente. Não algo que seja normal e corriqueiro. Como que você faz isso, irmão? O apóstolo Paulo ensina. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito. O que é andar em espírito? É andar por aí meio perdido, vagante? Não, senhor. Andar em espírito é andar com o pensamento naquilo que Deus quer. De forma simples e prática. O que falta hoje? Você já viu? Provavelmente não, né? Mas vamos lá. Um treino de luta. O que o técnico ali do lado do octógono ele fica? Respiração. Respira. Você não está respirando. Por que ele manda respirar? Se não respira, você perde a luta não porque você apanhou, mas porque você não respirou, você não resiste. Falta oxigênio no cérebro, o caboclo fica ali. E ele vai apanhando, e ele perde a luta. Por quê? Não respirou. Ele não pensou, não correu, faltou ar. E o que isso acontece? Qual que é a ligação com esse texto? Muito crente hoje, falta ar no cérebro dele. Porque faltando ar, ele perde a luta antes de entrar nela. Irmão, você anda por aí. Você anda, você conversa com pessoas. Tem gente de toda classe, de todas as religiões, todos os pensamentos. Talvez você já conversou aí com, sei lá, um maníaco aí e nem sabe. Né? Um perverso, né? Várias classificações de pessoas que você nem imagina que você falou com desses. Provavelmente, né? E agora? Como é que você vai saber? Como é que você vai andar no espírito com tudo isso que está nesse mundo aí? As trevas, os perigos, como é? Andando em pensamento com a lei de Deus. Olha só, tem gente que quando toma a primeira da carne, pronto. Ela já não sabe como é que vai reagir, o que vai fazer, como é que vai... E agora, como é que... Pronto, perdeu a guerra. Deixou. Faltou oxigênio. Por isso, qual é a hora? Anda no espírito, meu filho. Olha... Você levou uma rasteira do inimigo, já não sai igual do onde que veio. Calma, espera,
tomei uma rasteira, mas eu estou em espírito. Eu vou ver qual que é agora o próximo passo. Senhor, me ajuda. Olha aqui, ó. Minha esposa respondeu mal para mim. Falou um negócio aqui que a carne já está na porta já. Tá vendo? Tá vendo como que às vezes a gente mentaliza um negócio louco? Mas é ali, irmão. É nos 45 do segundo tempo. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Você é uma palavra. Você já vê. Olha o exemplo. Esse exemplo aqui é muito bom. Muito bom. Você tá ali. Você é a igreja. A igreja é simbolizada por quê? Pela ovelha. O Senhor, bom pastor, e nós somos a ovelha do seu rebanho, certo? Por quê? Você foi regenerado, você anda em espírito. A ovelha tem esse simbolismo de algo sendo cuidado pelo Senhor, sem a sujeira, tudo limpinho, tudo bonitinho, né? Ovelha espiritual. E agora? Do outro lado você tem o quê? Você tem o lobo, que quer entrar. Aí você imagina o crente que anda segundo a carne, que ele está dentro da igreja, sabe o que ele é? Ele é aquele lobinho, cheio de algodãozinho nele, no meio do monte de ovelha. Todo mundo vê, irmão, que é lobo. Todo mundo vê que é carnal, todo mundo vê que não é convertido, mas ele acha que ele engana. Ele está ali, né? Todas as características diferentes, ele pensa diferente, o instinto é diferente, a maldade é diferente, a intenção é diferente. Ele só engana ele mesmo. Mas sabe que ele é carnal. Ele sabe. Aí Paulo fala assim, ó, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da lei são, aí dá uma lista, ó, são manifestas dessa forma: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aquele que anda segundo a carne não é filho de Deus. Não herdará o reino de Deus. Por isso a luta é tão grande. Aí ele segue agora para quem anda no Espírito. O homem espiritual, ele tem amor, ele anda em alegria, que simboliza a palavra gozo, paz, longanimidade, benignidade. Ele é bondoso, ele tem fé, ele tem mansidão, ele tem temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Está vendo aqui? Agora no próprio texto, os que são do Espírito, eles pegam aqui do verso 19 até o verso 21, eles pegam e falam, ó, isso aqui é obra da carne. Eu vou lá, eu não pratico mais isso. Ele prega isso. Ele acabou, ele extirpa isso da vida dele. Eu não vou andar agora em prostituição, eu não vou andar em impureza, eu não vou andar em lascívia, eu não vou ser idólatra, eu não vou praticar feitiçaria. Haja visto que a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Amém? Então, não vou praticar isso e coisas parecidas com isso. Agora, como é que você põe isso? Como é que você anda dessa forma? Como é que você vence isso? Se enchendo da palavra de Deus. Toda hora, irmão, é hora de examinar. Todo momento, a todo instante, a cada segundo, a cada encontro, você tem que saber, você tem que fazer isso. Lembra que eu falei? Falta para nós respirar. Não tem mais filtro nos crentes hoje. Falta discernimento. Falta ele olhar e falar, não, peraí, isso aqui eu não posso. Peraí, isso aqui é carne. Isso aqui é pecado. Aqueles que se fazem amigo do mundo já são automaticamente inimigos de Deus. Se eu sou carnal, eu sou um amigo do mundo, mas eu sou agora inimigo de Deus. E o homem anda com isso, ele tem esse combate dentro dele a partir do momento que ele se converte. Não tem como falar, não tem. Tem, ele vai vencer se você não andar em espírito. Não tem como você usar armas
carnais para vencer algo que é espiritual. Irmão, dei vazão na carne. Não, agora eu vou segurar ela. O que é mais fácil? Você entrar dentro da jaula do leão fechada e lutar com ele a todo fulgor, com fome. Ele vai ver você, ele vai querer te atacar, mas vai falar, não, agora eu vou dominar ele. Você vai? Você entrou dentro da jaula do leão, ele com fome, dias sem comer, você vai lá querer enfrentar ele. O que você acha que vai dar isso? Vai dar, não vai dar bom, não vai dar certo. Provavelmente ele vai vencer você, vai acabar com você. Agora, não é mais fácil você pegar, dar um tranquilizante nesse leão, você entrar dentro da jaula com ele, sei lá, você amarrar ele, você domar ele, você prender ele. Não é mais fácil você fazer isso? Assim é a obra do Espírito. É assim que ela vence a carne. Não é por força humana, irmão. Você não vai conseguir vencer áreas da sua vida porque você agora assistiu uma pregação coach lá que você pode, é só você ter disciplina. Não vai dar certo. Como é que você vence a carne? Espiritualmente. Militando, lutando, combatendo, tirando dela as razões. Muito se fala daquele bom exemplo, né? De qual parte vai vencer, qual leão vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Isso é claro, isso é óbvio. Sabe como que você pode olhar isso, por exemplo? A mesma parte que Gálatas fala, Paulo escreve a Romanos também. Romanos 8, versículos 5 e 9, fala assim, ó, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso, irmão, pensa, olha isso aqui, analisa esse pensamento. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas são cristãs, elas são piedosas, elas querem fazer a obra, elas querem ser melhores. Elas olham, mas elas falam assim, Rodrigo do céu, se eu colocar um pendrive nesse projetor e passar nele todos os meus pensamentos que eu tenho, se eu abrir o meu coração, se ele puder ser exposto nesse telão, vocês falam assim, não é possível, Rodrigo. Não é possível. Não é possível, irmão, que você pensa isso. Talvez você pensaria assim, irmão, meu coração ele é maldoso. A minha mente, ela é tendenciosa. As coisas que eu penso, as coisas que eu imagino. Tem dia que eu quero matar o vizinho. Tem dia que eu quero pôr veneno na comida do meu marido. São coisas assim. São coisas... Eu quero bater no meu chefe. Você pensa umas coisas loucas. Ainda mais se você tiver uns pensamentos intrusivos igual eu. Sabe? Você pensa umas loucuras, uns negócios. Isso, irmão, não é o problema. Mas você fala, não, Rodrigo, mas eu penso isso, mas daqui a pouco, logo, já começa, vai falar, não, senhor, eu repreendo, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Essa é a maior evidência que você é filho de Deus. Você está lutando. Você não entregou. Você leva lá um levante. Não é do inimigo, não. Isso está dentro de nós, não é carne. É a tendência. Tem muita gente que confunde libertação com arrependimento. Por quê? O que é mais fácil? Você jogar a culpa no diabo ou jogar a culpa em você? Jogar a culpa no diabo, é. Você terceiriza, você vira vítima, né? Muito mais fácil. Agora, quem é que põe prostituição? É o diabo? Não, está no seu coração. Quem é que põe pureza? Foi o diabo? Não, foi você. Quem foi lascivo? Você. Quem que foi idólatra? Foi o diabo? Não, foi você. Tudo vem de nós. Um dia eu estava conversando com um rapaz, hoje ele é homossexual, e ele foi falando que ele nasceu assim e tal, não sei o que. Eu falei, então, o fato de você dizer que nasceu assim, se não for hoje agir e levar o seu pressuposto, o seu pensamento, então nós vamos dizer que Deus errou na sua criação. Que a Bíblia fala que ele criou homem e mulher. Aí você falou que nasceu invertido assim, então Deus errou. Errou? Não, Deus não errou. Aí ele falou, não, mas desde que eu me recordo por gente, eu já tenho essa tendência. Então, peraí.
A sua tendência, o que vem da sua carne, é essa parte, homoafetivo, você tem essa tendência para esse mal. Mas você tender para isso e o outro tender para mentira, é o mesmo pecado. É pecado da mesma forma. É contra a lei de Deus do mesmo jeito. Ué, tem diferença de pecado? Tem diferença de consequência. Pecado não. Pecado é pecado. É rebeldia contra a lei de Deus. As consequências são outras. Uma coisa é um pecado que, né, coisa mais leve. Mas todo pecado é pecado. Cada um vai ser tendencioso para uma área. Um mentiroso, o outro ladrão, um é adúltero, o outro parte para essa parte. Cada um vai ter o seu desígnio, segundo aquilo que está dentro do seu coração. Mas para todos esses, qual é a recomendação? Anda no Espírito, e vocês não vão cumprir os desejos da carne de vocês. Irmão, o tanto de igreja carnal que existe. O tanto de pessoas que são denominadas cristãs que existem e que andam segundo a carne, não são nem filhos de Deus e estão falando que estão indo para o céu. Não, o que o texto diz? Aqui ó, Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque os que têm o Espírito de Cristo, eles andam conforme os padrões de Cristo. Como é que você reconhece um policial militar? Quando ele está normalmente sem a sua farda, você fala, eu acho que é. Pelo corte, pelo porte, pela maneira, pela conduta. Mas geralmente você olha vestimento. Olha lá vai um policial. Ali, lá vai um irmão. Mas hoje, os crentes não são mais reconhecidos pela sua aparência. Porque muitos se vestem conforme o mundo. Andam conforme o mundo. Falam conforme o mundo. Pensam conforme o mundo. Não tem como você achar a diferença entre um e outro. Aonde você vai achar a diferença neles? Você vai buscar o fruto. Você vai buscar aquilo que ele tem dentro, aquilo que sai dele. Se for obras carnais, ele está reprovado diante de Deus. Agora, se for obras espirituais, se ele for uma pessoa que tem amor, que é de paz, que é longânimo, que é benigno, que tem bondade, que tem fé, que tem mansidão, falar, esse aqui é crente mesmo. Essa aqui realmente anda pelo Espírito. Por quê, irmão? Há diferença. Tem diferença entre um e outro. Não tem essa, eu vou andar na carne, mas eu vou fazer a obra do Espírito. Não vai. Não, eu vou andar no Espírito, mas eu também vou fazer a obra da carne. Não vai. Ou você anda na carne, ou você anda no Espírito. Isso você pode ver, por exemplo, Mateus 26, do verso 69 ao 75, mostra uma declaração de Pedro. Ele fala assim, ó, ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. Nesse contexto, Jesus estava sendo sentenciado. E aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse ao que estavam ali, este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Como é que Pedro estava? Com medo. Estava receoso. Ele não quis se indispor. O que faltou para ele? Obra do Espírito. O que faltou para ele? A operação do Espírito, intrepidez, que é o que ele vai conseguir mais para frente no Pentecoste, onde ele se posiciona e prega.
e almas são salvas através da vida dele. Mas e aqui? Ele foi carnal. Aqui ele falhou. Aqui ele errou. Aqui ele deu vazão para a sua carne. Mas olha aqui, a sua fala, ela te denuncia. Como é que eles chegaram à conclusão que Pedro era um dos discípulos? A maneira que ele andava, mas ali era vestimenta. Olha, isso é igual. Já vi você. Essa forma que você é deles. Também é dessa forma. Não, não sou não. Não sou não. Irmão, ou você é do Senhor ou não é. Como é que você é? Se você for espiritual. Como é que você não é? Se você só for praticante das obras da carne. Olha isso aqui, ó. A rebeldia, ela vem como parte da carne do ser humano. Ela é rebelde por natureza. Irmão, não dá para você falar que eu obedeço a Deus sendo carnal. Por quê? A própria carne, ela já é guiada, ela quer ser independente de Deus. Ela quer conceder práticas somente aos seus próprios desejos. Irmão, eu não quero obedecer à lei de Deus, eu não quero confiar na palavra de Deus, eu não faço adequação a esse modo. Por quê? Porque dentro a rebeldia está operante. A carne está gritando e está dando tendência para o mal. Mas as obras da carne conduzem à morte. E as obras do Espírito, a vida e paz. Você quer andar bem, irmão? Você quer uma vida mais plena no Senhor? Examine aquilo que você tem plantado. 2 Coríntios 13:17 diz assim: onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Se você andar no Espírito, irmão, verdadeiramente você vai ser livre. Por quê? Você não vai ser escravo das obras da carne. Você não vai ser um mentiroso, você não vai ser um adúltero, você não vai ser um pervertido. Por quê? Quando você se entrega a essas coisas, automaticamente você se torna escravo delas. Um reino venceu o outro. As obras da carne venceram as suas obras espirituais, suas práticas. Então, agora você é escravo do pecado. E para isso que Cristo veio te libertar. Amém? Para isso ele vem te libertar, para desfazer as obras das trevas. Foi o que você louvou aqui, irmão. Ele não tinha pecado e mesmo assim ele te amou. Quem que tinha pecado? Nós. Nós éramos praticantes dessas obras. Eu gosto de fazer algumas analogias para você pensar. E eu queria fazer uma bem precisa agora aqui, ó. Você já são 8h18, você provavelmente já tomou o seu café da manhã, mesmo que tenha sido ali um cafezinho preto, com bolachinho. Você almoçou, certo? Você almoçou. Talvez você tomou o café da tarde. Alguns já até jantaram antes de vir para a igreja, né? Existem desses. Então você já fez mais ou menos umas 4 refeições. E assim nós estamos cuidando do quê? Do corpo. 4 refeições. Quantas refeições você fez espiritualmente? Às vezes nenhuma. O ser humano ele é tendencioso a fazer 3 refeições quentinhas durante o dia e um lanche frio durante a noite. E ele acha que o espírito dele vai ficar fortalecido. É aquela oração rápida, aquela leitura rápida, aquele amém, glória a Deus e vamos embora. Não, irmão. Se você alimenta o seu corpo com 3, 4, alguns 5 refeições reforçados durante o dia, como é que deve ser o espírito? Seguir o mesmo procedimento. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Você precisa, já tem o dito, né? Saco vazio não para em pé, e cheio dobra. E cheio ele dobra. Espiritualmente é a mesma coisa. O espírito vazio não sobrevive aos ataques da carne. Por isso que você vê aí um monte de crente, irmão, perturbado, perdido no mundo, não sabe, totalmente carnal. Totalmente carnal, deseja as coisas ruins para os outros, deseja que o outro... você vê, tem louvores que falam isso, que induzem a isso, mas por que as pessoas se alimentam tanto assim? Porque aquilo lhe agrada a carne. Esse aqui é gostoso, esse louvor aqui, ele é fervoroso. Não, irmão.
tá? A gente tem que trazer de volta as culturas espirituais, os pensamentos espirituais, as condutas espirituais. As pessoas que pensam, que param, não, peraí, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não condiz com a minha carne. E ela vai vencer o meu espírito, porque uma se opõe contra a outra. E isso é rebeldia contra Deus. Isso é rebeldia. Você dar tendência ao espírito vai ser rebeldia contra o Senhor. Você vê o cristão, a carne dele é totalmente inflamada, cheia, absoluta sobre a vida dele. Ele não tem problema em trapacear para vencer, ele não tem problema em puxar o tapete do outro, ele não tem problema por passar tempo sem frequentar a igreja, ele não tem problema, ele não liga, as pessoas não se importam mais. Quando você olha isso, você fala, está vencendo a carne. Agora, quando você vê alguém que se importa com as coisas espirituais, que estão presentes na oração, que é presente nos cultos, que busca, que ora, você conversa, você anda aqui pelo o estômago da igreja, que a gente vai vendo. Uns ou outros falam, esse aqui ainda precisa um pouquinho mais de aperto. Esse aqui ainda está andando um pouquinho na carne, esse aqui já está bem, esse aqui já está... É como se fosse uma enfermaria. Esse aqui está na UTI, esse aqui já está quase tendo alta, dá para mandar para casa, dá para ir para os combates. Esse aqui não, esse aqui precisa de mais medicamento. É assim. Você está aqui hoje, irmão, você está tendo uma injeção de palavra na sua veia hoje. Para que você saia e vença esse mundo. Como é que você vai vencer? No Espírito. Andai em Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que você vai vencer, irmão? Fortalecendo o Espírito. Sempre. Sempre. A todo momento. Senhor, deixa eu ouvir uma palavra. Deixa eu ouvir um louvor. Porque a toda hora o ataque, ele vem. Porque Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Juntamente com a tentação vem o quê? As obras da carne. Ninguém é tentado a orar. Você viu alguém ser tentado a orar? Irmão, estou com uma tentação. Qual que é essa tentação, irmão? A vontade de orar. 3 dias, irmão. É mesmo, irmão? Então vamos. Irmão, a vontade de fazer um jejum 40 dias. Você viu alguém ser tentado nisso? Não tem. Incrível, né, Júlio? Não tem. Irmão, estou tentado em ler a Bíblia inteira um mês. Você não tem. Irmão, uma tentação. Aí estou com desânimo com as coisas, irmão. Mas é engraçado que é sempre desânimo para aquilo que é bom. Irmão, estou com desânimo de trabalhar. Estou com desânimo de ir lá no banco receber, irmão. Quem tem desânimo? Ninguém. O desânimo sempre vem para aquilo que é bom. O desânimo sempre vem para as coisas que são do Senhor. E para essas coisas é sempre um lanchinho frio. Só um copinho com água aqui, pronto, e vão dormir, já pronto, tá tudo certo. Não, irmão, não. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Você está nos olhos do Senhor, eu também estou, irmão. Que obra, né, que vai sobressair? Que obra? Você sai daqui, as pessoas estão de olho em você. Estão de olho em nós, o que fazemos, como agimos. Você talvez entra aqui como ovelha, cheio de algodãozinho grudado em você, mas os frutos vão mostrar se é ovelha ou se é lobo, ou se é bode. Aplicação. Quem é guiado pelo Espírito produz um caráter transformado. Eu citei aqui a questão da vestimenta, mas ela é um acessório daquilo que está dentro. Por que essas mulheres você vê aí? Elas querem tanto mostrar o corpo. Por que as pessoas querem tanto... Não, é batata isso aqui que eu estou falando para você. Você pode prestar atenção. O caboclo, ele desvia. Ele desviou. Na semana seguinte, ele está na academia. Ele já começa com as regatas. Ele é meninão agora, né? A irmã vira mocinha.
É esse. É virar mocinha, aí aquilo que ela não fez em 40, 50 anos, ela quer fazer, aí começa a fazer tatuagem, o homem começa a beber. Não falha, irmão. Falha. Agora eu tô curtindo a minha vida. Isso é regra. Irmão, dificilmente não é assim. Aí os parmos de roupa diminuem, né? E ele que era aquele homem todo frutífero espiritualmente. O seu caráter é transformado para o mal, agora ele não quer mais saber das coisas de Deus, ele vai seguir segundo o desígnio do seu caráter corrompido e caído. Não quer mais saber. Você vai vendo aqueles frutos da carne sobressaindo. Mas você pensa, irmão, ele ficou 20 anos dentro da igreja. Como é que ele sai e faz isso agora? Porque a carne, ela não morre. Ela está ali. É só você dar vazão para ela. Tivemos há tempo atrás, pregador internacional. Ele caiu do teto. Senhor, irmão. Senhor. Escritor de vários livros, inclusive eu tenho um dele aí. O homem se olha e fala, esse aqui já está no céu. Sabe aquilo que você... Esse aqui Deus, Jesus, e está aqui embaixo. É a primeira fileira, porque esse aqui é padrão. Caiu. Isso prova que até no nosso último dia de vida haverá oposição entre a carne e o espírito. Por isso não dá para baixar a guarda. Não dá para, como a gente às vezes conversa com o irmão ou outro. Hoje eu não vou nesse culto. Hoje eu não vou nessa consagração. Hoje eu não vou nessa oração. Hoje eu não... Irmão, é um dia menos de treinamento para o combate. É um dia menos. Você escuta a palavra aqui hoje. Você guardou ela. É o que o salmista diz. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é não pecar? É para que eu não faça, Senhor, cumprir os meus desejos carnais. É para que eu não ande em rebeldia contra o Senhor. Por isso que ele falou, eu guardei a palavra no meu coração. Por quê? Para que eu tenha um caráter condizente com a minha realidade de fé. Agora, eu sou cristão. Eu sou da igreja, irmão. Tá. Como é que são os seus pensamentos? Irmão, são terríveis. Quais são as suas atitudes? Eu domino eles. Sabe qual que é um dos frutos do Espírito? Domínio próprio. Domínio próprio. Quem que tem domínio próprio? Aquele que anda fazendo as obras do Espírito. Esse aqui, irmão, ele é o denominador comum para todo mundo. Aquele que é meio brocojô, meio para baixo, ele tem domínio próprio, ele tem comunhão com Deus, ele é espiritual, ele levanta. Aqueles irmãos que já são mais, né, mais pedrão, mais explosivo, mais quente, ele segura. E isso é o quê? Domínio próprio, é disciplina, ele subjuga a sua carne através do domínio próprio que o Espírito Santo dá para ele. Por isso que nós temos que agir e encher a nossa mente do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, Senhor. Olha, essa tentação já veio aqui. Eu sou tendencioso para isso. Eu estou caindo de novo nisso. Você vai cair. Você vai lutar. Algumas guerras você vai perder. Mas que isso seja esporádico. Datas que são ocasiões que você foi pego desprevenido. E não algo premeditado. Não algo que fala, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não. Ele caiu, mas foi uma falha. Não um desvio de caráter. Que você possa, irmão, com essa palavra, saber disso. Que em todo momento, enquanto você tiver vida, vai ter essa guerra dentro de você. Porque você vê, o tanto de crente preocupado com o demônio, preocupado com Satanás, com cilada, com laço, com um monte de coisa. Nós somos os nossos piores inimigos, irmão. Nós nos sabotamos muito mais. Quer um exemplo? Acontece comigo. Quando você vai lá, preciso orar para dormir. Aí você tá você, o seu celular, aí você tem a cama e você tem o lugar da oração. O inimigo está na onde ali? Tá no lugar, tá ali, tá ao redor.
mas está você e o seu problema. Uma preguiça, um celular, uma coisa. Ali, carne e espírito, carne e espírito. É a luta dentro de você. Satanás ele só acompanha. Vamos ver aqui. Ai, foi orar. Não foi hoje que eu venci ele. Amanhã eu tenho de novo. E assim, vença, irmão, ande espírito. Acorde, ore, fala, não, isso é obra da carne. Isso é obra do velho homem. Isso aqui, eu falava isso, não devo falar mais. Eu agia assim, não devo agir mais. Eu andava dessa forma, não devo andar mais. Não é sobre roupa estereótipo do lado de fora, irmão. É a conduta pelo lado de dentro. A Jesus disse, o que contamina o homem não é o que ele que entra, não é o que ele come, é o que sai dele, é o que contamina. As obras, o que é feito através dele, é o que vai contaminar. Então eu peço a você nessa noite, examine isso, leve em consideração isso. Tem duas naturezas dentro de você. Não ignore isso. Isso é bíblico, isso é fato. Tem duas naturezas aí. Qual vai sobressair? Aquela que você der mais crédito a ela. Vou fazer a obra da carne. Vai ser tendencioso às obras da carne. Vai viver para esse mundo. Vai viver sendo escravo do pecado. Vou viver as obras do Espírito. Você vai ser guiado pelo Espírito. Você vai andar em Espírito. E você vai ter vida e paz. E o reino de Deus você entrará. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.